Então, nossa prova seria o seguinte, começaria lá no resumo aulas 03, né? Porque o resumo aulas 01, ele tem quase todo ali o primeiro bimestre, né? Então, nós começaríamos lá no resumo aulas 03, o nome do arquivo. A hermenêutica e interpretação normativa, daí tem lacunas jurídicas, antinomia jurídica, né? Critérios de solução, antinomias principiológicas, que a gente revê na aula seguinte, interpretação de cláusulas gerais. Aí, no resumo 04, nós retomamos as antinomias principiológicas, né? Então, temos ali toda a teoria do Robert Alexy, a lei de colisão. E no resumo 05, que foi que nós vimos semana passada, nós temos, então, lembrando que a do Robert Alexy nós demoramos 2 aulas para ver, né? Porque é um tema um pouquinho mais complexo ali. E o resumo aulas 05, nós temos a interpretação jurídica, esses critérios, então, de interpretação jurídica. Aí seriam todas as aulas. Aí a matéria, o último tópico da matéria do bimestre, então, eu vou disponibilizar em um vídeo separado, e daí vocês vão fazer um resuminho desse vídeo valendo meio ponto de bônus. Meio ponto de bônus não entra nos trabalhos, então quem não fizer, ainda tem a possibilidade de tirar 10, se fizer todos os trabalhos e se fizer a prova, e tirar nota máxima na prova. Mas quem quiser aí tiver interessado em meio ponto de bônus, né? Eu estaria super interessada se eu fosse vocês, porque a gente não pode desperdiçar ponto, né? Então, quem tiver interessado em meio ponto de bônus, faz um resuminho de 1 página, tá? Só ali com os tópicos principais. Também depois eu vou deixar também disponibilizado um resumo dessa aula, mas eu vou deixar, até a entrega desse trabalhinho bônus, eu vou deixar apenas o vídeo para que vocês assistam o vídeo e anotem, tá? Um videozinho também, vou resumir a matéria para que a gente consiga encerrar o bimestre da melhor maneira possível aí para vocês. Ok, então. Pessoal, eu gostaria que vocês pegassem, então, as dúvidas que vocês têm, enfim, tudo aí que vocês não entenderam ou entenderam com dificuldade, né? E trouxessem aí para a aula. Também vou estar disponível até sexta-feira, tá? Aliás, durante essa semana e até semana que vem, né? Durante a semana de provas, eu vou estar disponível para tirar dúvidas. Semana que vem, no horário da aula, vou estar disponível para tirar dúvidas. Podemos fazer uma reunião aqui no Zoom. Quer dizer, vou estar disponível. Se alguém quiser, a gente liga aqui no Zoom. Explico para todo mundo. Fora isso, em horário de aula, tá? Em horário de aula, em horário comercial, estou disponível no WhatsApp também para quem tiver alguma dúvida em algum ponto específico. Lembrando, os trabalhos devem ser entregues junto com a prova. Entregues no e-mail que eu enviei para vocês naquela tabelinha de atividades, com as normas ali que eu coloquei, tá bom, gente? Quem enviar para o e-mail errado vai ser desconsiderado. Quem enviar fora das normas e for para o spam, ou se perder ali no meio do e-mail, eu também não vou assumir o risco, né? Então, eu já deixei ali um regulamento para vocês colocarem o nome do trabalho, o nome do e-mail, para não correr o risco desse e-mail ir para o spam, ok? Então, observem as normas, tá, gente? É muito importante no direito que vocês observem as normas, por exemplo, aqui no caso dos trabalhos, mas quando vocês forem prestar OAB, quando vocês forem advogar, quando vocês forem prestar um concurso, esse concurso, o edital vai conter as regras. Então, vocês têm que aprender a observar essas regras e seguir, né? Porque, às vezes, gente, a gente sabe toda a matéria e falha ali em questões técnicas, né? E ninguém tá livre de falhar nisso, não, tá? Eu, por exemplo, já protocolei petição no ponto errado ali, porque eu não observei critérios técnicos. Então, é bom que desde o começo vocês observem isso. Então, tem lá no Drive, no Mateus, as orientações para os trabalhos, com as datas, né? Lembrando que os 2 trabalhos ficaram para depois para a data da prova, né? Com as orientações dos trabalhos, quanto que vale cada trabalho. Então, quem tiver ainda alguma dúvida, observem lá, tá, gente? Observem se vocês fizeram os trabalhos já, enfim.
Também deixei disponível nos vídeos gravados orientações sobre esses trabalhos. Então, quem tiver alguma dúvida ainda, entrem primeiramente nesses vídeos, assistam, né? Tá lá escrito orientação do trabalho geral, orientação. Eu acho que tem 2 vídeos até explicando os trabalhos. Então, quem tiver alguma dúvida, entrem lá e observem, vejam se ainda resta alguma dúvida, daí venham falar comigo. Alguma questão, gente, em relação aos trabalhos, em relação ao bimestre, algum ponto que vocês gostariam de abordar certinho? Alguma dúvida que ainda resta? Oi, sim. Não, foi prorrogado, vai ficar para o dia da prova, tá? Para vocês terem tempo ali de reverem. Lembrando que nesse trabalho é importante que vocês observem aí a questão da lei de colisão, né? Então, é um trabalho que vai ajudar vocês a estudarem para a prova também, tá bom? E o fichamento. Gente, teve um aluno, eu não sei se é da turma da manhã ou da noite, que perguntou se o livro havia ficado disponível no Google, no Google Drive. Então, gente, esse livro, ele é facinho de ser encontrado pela internet. Se não, ele custa R$ 5 em sebo, porque é um livro bem antigo já, né? Então, eu falei até na época, no começo do bimestre, que quem tivesse alguma dificuldade, falasse que eu poderia procurar ali, indicar algum site que vocês poderiam comprar o e-book ou ter o e-book disponível. Mas aí ninguém me questionou mais nada. Então, estou supondo que todos conseguiram achar o livro, né? Ele não é um livro assim difícil de ser encontrado. Ele é um livro que ele tem. Se vocês comprarem num sebo, vai custar R$ 5. Ou se vocês comprarem até online, vocês devem achar ele baratinho ou até de graça, né? Porque ele é um livro bem antigo já, se eu não me engano, ele até já caiu em domínio público. Então, os dois para a data da prova, gente. Os dois para a data da prova. Ok? Acabei de falar isso, pessoal. Uhum. De quantas? Não, não é esse. Ele tem umas 50, 60 páginas, né? Ele tem várias edições, mas ele tem umas 50, 60 páginas. Ele conta todo o caso e ele termina com o julgamento, né? Na verdade, assim, ele é como se fosse o documento do julgamento. 26 páginas é metade, assim, do livro. Então, dá uma observada. Eu vou disponibilizar um link lá para vocês, para não restar mais dúvidas, tá? E lembrando, o fichamento ele pode ser feito tanto em forma de citação. Se for em forma de citação, vocês devem observar as normas da ABNT e colocarem a página de cada citação que vocês colocarem. Então, vocês têm que colocar entre aspas, citação, a página daquela citação no final. Ou então em forma de um resumo do texto nas suas palavras. Então, ele pode ser realizado dessas duas maneiras, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, ok. Vamos começar a revisão, então. Se alguém tiver alguma dúvida, só levantar a mão aí que a gente retoma, tá bom? Ok, então. Então, a gente viu lá no comecinho do bimestre a questão da interpretação normativa, né? Como que a gente vai aplicar hermenêutica na interpretação normativa? Para que a gente compreenda, né? A gente já viu no primeiro bimestre as técnicas hermenêuticas, então eu tenho que observar a técnica lógico-sistemática, a técnica, oh meu Deus, técnica gramatical, lógico-sistemática, teleológica, sociológica, né? A gente tem aí que observar a histórica. Nós temos então que observar todas essas técnicas na hora que a gente for aplicar essa lei, na hora que a gente for interpretar essa lei.
Ok, mas é só isso, né? É só observar essa interpretação, esse conjunto de normas para que eu consiga uma aplicação correta da lei, ou então eu preciso observar outros pontos, né? Então, a gente tem outros pontos que também devem ser observados, pontos que podem ser, que podem não, que serão retomados aí no direito civil, né? Que é a questão da lacuna do direito, a questão das janelas abertas, né? Das cláusulas abertas. Mas aqui a gente observa esses pontos numa questão mais hermenêutica do tema. Então, como que eu vou observar a lacuna do direito, trazendo ali sempre aquelas técnicas normativas, né? Então, eu tenho aqui o preenchimento das lacunas. Como que eu vou preencher essas lacunas? Como que eu vou integrar esse direito? Né? Então, essas lacunas jurídicas, o que são, primeiramente? Essas lacunas jurídicas, elas são vazios, imperfeições dentro da norma. Lembrando que a norma, ela é imperfeita, ela tem vazios. Mas o direito, não. O direito, ele nunca é lacunoso. Né? Então, a gente tem uma máxima, né, do direito, que é que o juiz ele não pode se eximir de dar ali uma resposta para um pleito, né, para um chamado ali, com base numa lacuna normativa. Então, o juiz ele não pode, o julgador ele não pode falar assim, olha, não existe lei aplicável nesse caso, então eu não vou julgar esse caso. Não, o direito ele não é lacunoso, o direito ele vem trazer ordem para as relações sociais. Então, trazendo aí uma interpretação da técnica lógico-sistemática, dentro da lógica daquele sistema normativo, daquela sociedade, eu tenho que encontrar uma resposta para aqueles problemas que aquela sociedade enfrenta, ainda que essa resposta não esteja explícita em um ponto determinado da lei. Tá? Então, essas são as lacunas, são vazios, são pontos, são relações, né, ali fáticas que não estão contempladas pelo direito de uma forma explícita, mas que não são contempladas pela norma de uma forma explícita, mas que devem ser contempladas pelo direito, ainda que implicitamente. Então, quando eu estiver presente uma situação de lacuna normativa, eu vou realizar a atividade da integração jurídica. E aqui, gente, eu gostaria de trazer uma. Eu vou pegar aqui uma cobertinha que eu tô com frio, tá, gente? E aqui eu gostaria de trazer para vocês uma questão muito importante que eu vi que alguns de vocês confundiram no primeiro bimestre, né? Então, relembrando que a integração jurídica ela é diferente da interpretação. Alguns de vocês, acho que vocês já começaram a ver essa questão da integração jurídica ali no direito civil, né? E confundiram ali com a questão hermenêutica. A interpretação, você vai realizar a interpretação de qualquer norma. Então, eu estou diante de uma norma ali, eu vou aplicar qualquer tipo de norma, uma norma de trânsito, uma norma do Código de Defesa do Consumidor, um divórcio, uma relação de família, uma relação de guarda, o direito penal, o direito do trabalho, enfim. Qualquer tipo de relação jurídica, quando eu for aplicá-la, eu vou observar o direito, né? Eu vou ter que interpretar, aplicar o processo hermenêutico. Então, eu vou ler aquela norma, trazendo uma interpretação gramatical. Eu vou analisar o histórico daquela norma, o que aquela norma visa proteger, se ela de fato protege aquele bem jurídico, né? Como que é o sistema normativo em que ela está integrada. Então, todas as vezes que eu for aplicar uma norma, eu vou interpretar essa norma. Mas integrar essa norma, a integração do direito, ela só vai ocorrer quando eu estiver diante de uma lacuna, quando a norma não me der uma resposta para aquele caso concreto. Então, vocês entendem essa diferença, pessoal? Essa diferença ficou mais clara agora? A diferença entre interpretação e integração? Sim ou não? Sim! Então tá, então vou entender. O Júlio falou que sim, então falou, tá falado. Vou entender que todos também entenderam melhor essa questão. Oi?
A voz da Júlia é esse nome especial, né, gente? Eu sou suspeita para falar. Mas, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem falar que a gente retoma. Mas apenas é importante que vocês diferenciem. Lembre-se sempre, o direito, o uso das palavras do direito é muito importante, né? Então faz muita diferença a gente usar a palavra interpretação ou integração, né? Então é importante a gente saber essa diferença. Se eu estou diante de um fato, de uma lacuna normativa, além de eu interpretar, eu tenho que integrar, tá? Então a atividade interpretativa sempre vai estar presente, sempre, sempre, sempre. Agora, a atividade integrativa apenas quando nós tivermos diante de uma lacuna normativa, tá? Então, a gente tem essa lacuna, ela pode ser analisada, né, a partir de duas teorias, do sistema jurídico completo ou incompleto, né, que traz esse questionamento. O sistema jurídico, ele pode alcançar todas as interações sociais, né, todas as condutas possíveis, fáticas, ou então ou então podem existir condutas não alcançadas pela norma jurídica. Então, o sistema completo ele traz que tudo o que não está juridicamente proibido está juridicamente permitido, né? Então, traria ali que o sistema sim alcança todas as relações sociais e não há e se ele não diz nada contra aquela norma, aquela situação, então ela é permitida. E o sistema juridicamente incompleto, ele traz a questão das lacunas jurídicas, né? Considerando que cabe não ao legislador prever todas as interações sociais, mas sim ao julgador. Gente, vocês lembram qual que é a diferença do legislador e do julgador? Alguém sabe diferenciar para mim, por gentileza? Pessoal, qual que é a diferença entre o legislador e o julgador? Perfeito. Muito bem. O legislador é aquele ente sem despersonalizado. Oi? Ah, não, tem problema. Ah, ixi, eu faço isso direto nas aulas do doutorado. Eu tô falando, 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 e daí quando eu vejo ninguém tá me ouvindo. Mas não tem problema não. Então, gente, é isso mesmo. O legislador é aquele que realiza as normas, né? É aquele que vai escrever, vai montar essas normas, enquanto o julgador é aquele que vai aplicar aquela norma no caso concreto, né? Então cabe ao julgador, num sistema jurídico incompleto, existem lacunas normativas, então aquele sistema legislativo, o legislador não consegue prever todas as situações daquela sociedade e o julgador, então, ele cabe a ele integrar aquele sistema e corrigir essas lacunas, posto que o direito não é lacunoso, né? É Maria Helena Diniz que fala essa frase. Que a lei ela é lacunosa, mas o direito ele não é lacunoso, tá? Então, não existiriam lacunas do direito, existiriam lacunas normativas, posto que o magistrado, né, o julgador, ele realizaria esse processo de integração e através desse processo ele conseguiria dar uma resposta do direito, né? Então ele observaria, por exemplo, eu não tenho uma situação que me fala sobre esse caso específico. Mas eu tenho outras normas parecidas, eu tenho princípios gerais do direito, eu tenho casos análogos, então eu vou aplicar esses casos, essas leis dentro aqui dessa regra. Por exemplo, gente, a gente não tem nenhuma lei
que regulamente o comércio eletrônico. Então, eu não tenho. O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele não prevê como devem ser realizadas as compras online, as relações comerciais online. Tá, e daí vamos supor que eu compro um tênis online e daí chega que o tênis não tem nada a ver com aquele tênis que eles estavam anunciando, ou então esse tênis não chega, eu tenho um problema ali com esse tênis que eu comprei online. Se eu entrar com um processo, o juiz ele pode falar assim, olha, essa relação ela não está regulamentada, então ela não tem ali nenhum controle social sobre ela. Ele pode responder assim essa questão? O que vocês acham? Não, muito bem. Então, o que ele faz? Ele vai olhar ali dentro do Código de Defesa do Consumidor e vai pensar o seguinte: eu tenho alguma norma que pode se aplicar? Aí, dentro do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem normas que, na época que o Código de Defesa do Consumidor foi criado, nos anos 90, era muito comum, eu não sei aí se os mais jovens vão se lembrar, mas era muito comum que nós tivéssemos ali aquela comprinha nas revistas. Quem já comprou aqui em revistinha da Avon, revistinha do Boticário, da Mary Kay, Tupperware, né? A gente compra muito Tupperware pela revista ainda hoje. Alguém aqui já comprou? Aí, ó. Então, muito bem. Então, vocês conhecem já, né? Então, a gente tem essas normas para as compras remotas. Gente, a minha irmã também vendia um. Oi? É, fica a dúvida aí. E se alguém souber responder, gente, porque eu também tenho essa dúvida. E como que não acaba aquele perfume, né? Dura mais que o próprio produto. Enfim, então a gente já tinha ali naquela época uma regulamentação para essas compras à distância. O que acontece? As compras que a gente faz online hoje em dia, elas são muito parecidas, porque a gente tem uma foto, uma descrição das características e a gente espera receber aquele produto, não é verdade? Então o julgador ele vai aplicar aquela norma que não foi feita para comércios eletrônicos, que não prevê a compra em sites, mas ela prevê ali relações comerciais remotas, né? Que você faz através de imagens. Então tá muito próximo, ele aplica aquele caso. Então esse é apenas um exemplo para vocês verem como o juiz ele não pode se eximir, né? Deixar de julgar com base na ausência de normas. Ok. Então nós vamos ter vários tipos de lacuna. A lacuna normativa, que quando não há uma norma que regulamente aquela situação. A lacuna fática, que quando a norma jurídica ela deixa de ser cumprida pelos agentes da realidade, pelo agente da realidade social, né? Então há uma revolta contra o sistema do fato jurídico, dos fatos contra o sistema jurídico. E a lacuna valorativa, que é quando aquela norma jurídica não é valorada como justa, né? Ela não está de acordo com os valores socialmente aceitos, então ela causa uma certa revolta. A lacuna fática e a lacuna valorativa, elas não fazem parte do processo hermenêutico, porque no direito brasileiro, a gente não permite o desuetudo, né? Desuetudo é a invalidade da norma por ausência de uso dela. Então vamos supor que eu tenho uma norma, vamos supor não, né? Eu tenho uma norma que obriga todo mundo a usar cinto de segurança. Se todo mundo deixar de usar, essa norma deixa de existir? Não, muito bem. Mas seria uma lacuna fática, né? Eu tenho a norma, mas ela não pegou, né? A sociedade não a aplica. Então, mas essa lacuna fática, ela apenas mostra, né, que é necessária uma maior fiscalização. Então, nós temos, por exemplo, uma lacuna fática que a gente vê muito, é que existem leis municipais, normalmente, que limitam filas de banco a 15 minutos, 20 minutos, e a gente gasta ali 1 hora, 2 horas dentro de um banco é uma lacuna fática. A lacuna fática, a gente supre ela com fiscalização e reeducação social. Então, programas de incentivo, né, o cumprimento daquela lacuna, etc. A lacuna valorativa é
deve-se abrir um diálogo com aquela sociedade para que se observe, né, se aquela lacuna ela realmente existe, se os valores daquela sociedade mudaram, ou então é apenas uma distorção de compreensão daquela sociedade, da lei em questão, mas na aplicação, no caso concreto, o que prevalece é a lei e não o valor, né? Não o valor social, não a prática social. Então, essas duas lacunas, na aplicação do direito, elas não são relevantes. Elas são relevantes na atuação política do agente estatal. O que nos importa na aplicação do direito, na interpretação hermenêutica, é a lacuna normativa, que é quando não existe essa norma. Então, a lacuna normativa, esse processo de integração, vocês observam, vocês aprendem muito mais profundamente em direito civil. Aqui a gente só aprende essa questão de você se guiar pela hermenêutica aplicando as técnicas, né? Mas você vai integrar através da analogia, que é a aplicação de uma outra norma que regulamenta um outro caso. Por exemplo, nessa questão das compras online, que nós aplicamos as regras dessa compra por revistinha, né? Que não chama compra por revistinha, chama compra remota. Então, você aplica uma norma feita para outro caso, mas a gente aplica por analogia, né? São casos muito parecidos. Costumes, então eu observo também como que aquela sociedade costuma reagir, né? Lembrando que apenas os costumes que não estiverem contra a lei, mas não estiverem regulamentados por lei, por exemplo, a questão do cheque. O cheque ele é uma aplicação de um pagamento à vista, mas por costume ele é utilizado como um pagamento a prazo. Eu não tenho uma regulamentação que proíba ou que permita ou que regulamente como ele vai ser usado como pagamento a prazo, então eu observo a boa-fé daquela relação, como que aquela sociedade costuma utilizar, então eu posso observar também os costumes daquela sociedade. Os princípios gerais do direito, que são as diretrizes éticas daquele código, né, onde aquela relação jurídica está inserida. Então, é uma relação do consumidor, é uma relação civil, é uma relação de direito de família, de direito contratual, enfim. Aí eu vou observar as diretrizes éticas daquele tópico para que eu consiga aplicar ali uma solução mais justa. E a equidade. A equidade é quando a gente vai aplicar um valor de justiça. Só que a equidade somente vai poder ser aplicada quando a norma prever que deve ser aplicada a equidade. Então, a norma ela fala assim, olha, nessa situação específica, eu não consigo, a norma não consegue estabelecer parâmetros para a aplicação correta daquela questão, para a solução correta daquele tema. Então, ela fala, ao juiz cabe a equidade. Então, a equidade é quando você julga, você traz valores de justiça, de sentimento do que é justo, né? Valores mesmo, o que não é comumente, não deve ser comumente utilizado, a não ser que a norma exige. Por exemplo, gente, está acabando o nosso tempo aqui, então se cair é só voltar para aquele mesmo tópico. Mas um exemplo de equidade é quando, num processo, o juiz determina, aliás, quando a lei determina que em alguns casos o juiz ele pode arbitrar os honorários, aplicar honorários para o advogado de acordo com a equidade. Então é um processo que não vai ter um valor econômico, ou é um processo assim que não tem ali muito como você calcular, assim, não tem critérios objetivos para você arbitrar honorários são pagamentos do advogado. Então, ele observa o tempo que aquele processo durou, a complexidade daquele processo, o que seria justo para aquele advogado receber naquele trabalho que ele realizou. Então, esse é um exemplo. Então, a equidade só vai ser aplicada em casos que a lei prevê. São pouquíssimos casos, tá, gente? Então, vocês devem observar a própria norma. Gente, vamos clicar lá de novo, tá?